Graças e paz, amados, tudo bom com vocês? Eu vou falar bem baixinho no vídeo de hoje porque minhas duas princesas estão dormindo ali atrás, minha esposa e minha filha, e eu não posso acordá-las. Estou fazendo alguns vídeos, em resposta a algumas perguntas que o pessoal faz no grupo de discipulado. É um grupo onde as pessoas podem fazer perguntas, pedir conselhos, até mesmo oração para os irmãos. Então, se você não está nesse grupo, sempre aqui embaixo dos vídeos, no comentário fixo, você vai encontrar o meu número de WhatsApp, onde você pode mandar uma mensagem para mim dizendo: quero participar do grupo de discipulado, e eu vou te colocar. São feitas muitas perguntas e eu respondo todas lá, Mas aí, algumas que eu acho muito pertinentes e tem a ver com os assuntos que eu falo aqui no vídeo, eu aproveito para responder em vídeo, que assim eu respondo ao pessoal lá do grupo e também produzo um conteúdo aqui para os inscritos do canal. Então a pergunta que me foi feita lá é: quando foi que eu comecei a perceber que a oração em línguas estava trazendo resultados na minha vida? E aí eu precisei pensar um pouquinho, porque são tantos resultados que a oração em línguas ela traz, eu preciso usar a minha memória, porque são 15 anos atrás. Qual foi o primeiro resultado que eu percebi da oração em línguas na minha vida? Eu me lembro que o que eu mais queria quando eu me converti, não era os dons espirituais, não era o poder de Deus, embora eu quisesse isso, mas o que eu mais desejava era simplesmente sentir a presença de Deus. Eu queria ter intimidade com Deus. Porque embora eu tivesse, a minha conversão tenha sido tremenda, Depois eu vou gravar um vídeo para contar como foi a minha conversão. E eu era um novo convertido, muito apaixonado por Jesus, mas era muito difícil para mim, eu não conseguia perceber Deus. Eu via as pessoas dizendo: eu estou sentindo a presença de Deus. E eu via que as pessoas sentiam a presença de Deus e eu não sentia. A presença, a unção, era como se eu fosse insensível. Eu só sentia aquilo que pode ser sentido naturalmente. Eu sentia frio, calor, mas presença de Deus que é bom nada. Então às vezes eu me trancava em casa, num quarto, e passava ali horas clamando ao Senhor, falando: Senhor, se revela para mim. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a sua presença, eu quero sentir a tua presença. E muitas vezes eu fiz isso. Eu clamava a Deus. Tudo que eu mais desejava era ter experiência com o Espírito Santo. E eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não tive uma forte emoção. Eu já contei aqui o meu testemunho, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo pela fé, eu me apoderei dele. Eu criei na palavra, eu tomei posse da promessa, fiz a oração da fé, recebi pela fé, abri a minha boca e comecei a falar em línguas, e comecei a orar em línguas daí por diante. Uma semana depois eu estava no monte com alguns irmãos orando, e naquele dia eu senti uma unção forte de Deus vir sobre mim. E naquele momento eu falei em línguas, porém eu falei a mesma língua que eu estava falando há uma semana, sem sentir nada. Então, para você ver que você não pode estar preso a sentir ou não sentir. Sentir é da alma. As línguas vêm do Espírito. Então, talvez esse tenha sido o meu primeiro contato com a presença do Espírito Santo. Mas fruto da oração em línguas mesmo foi... Eu comecei a orar em línguas, orar em línguas. E eu me lembro que eu sempre cantei, Sempre gostei de cantar, de tocar violão, de adorar a Deus. E eu lembro que na época eu estava aprendendo violão. E eu comecei a cantar alguns hinos de adoração. E de repente, enquanto eu tocava, a unção do Espírito Santo começou a vir sobre mim. E uma inspiração profética vinha sobre mim. E eu começava a cantar em línguas e ao mesmo tempo letras de canções vinham. E eu comecei a compor hinos inspirados. Então de lá para cá eu já devo ter composto já uns 80, talvez até 100 hinos, porque tem muitos hinos que eu esqueci.
Então, acredito que o primeiro fruto da oração em línguas foi isso, em forma de, talvez de talento, né, de capacitação ou de algum dom. Enquanto eu estava adorando a Deus com o meu violão, hinos inspirados, tanto em línguas quanto letras, né? Hinos mesmo, hinos. Tem alguns hinos aqui no canal, você pode procurar aí na playlist hinos autorais, que você vai ver alguns hinos que eu compus. E com certeza eu consegui aquilo que eu queria, que era ter esse contato com a presença de Deus. E para mim, o melhor de tudo na oração em línguas foi essa sensibilidade à presença de Deus. Então, hoje, para mim, a presença de Deus é algo normal. Não que eu considere como comum. Presta bem atenção. Há uma diferença entre normal e comum. Normal é porque é a norma, é a regra. Eu sempre sinto a presença de Deus. Estou gravando esse vídeo aqui agora, eu estou sentindo a presença de Deus. Se eu estiver no meu dia a dia e eu quiser sentir a presença de Deus, eu olho para o céu e eu louvo ao Senhor, eu digo a Ele palavras de amor e eu sinto a presença de Deus na mesma hora. Horabakanda laba sorianda ketalamando rebalaba sikate labaronda la leva dele patramble kostlabastu ibrahasto zamando copatia que laboratiza la faste copra. Há um caminho para minha presença e nem os loucos hão de errar, porque eu desejo ter você em minha presença. Eu facilitei as coisas, diz o Senhor. Entre por esse caminho e encontrarás delícias e fartura de alegria, porque eu, Senhor, anseio tê-lo na minha presença e eu facilitei as coisas, diz o Espírito da graça. Olá, maçande camacho. Ah, Senhor. Aleluia. O Espírito Santo quer tomar conta do vídeo, gente. Glória a Deus, toda a honra seja dada a Ele. Ai, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Eu tenho certeza que os meus inscritos vão preferir ouvir o Senhor do que ouvir a mim. Aleluia. Verdade, Ele facilitou as coisas, irmãos. Tudo aquilo que você anseia desfrutar em Deus, a presença dEle, a revelação dos mistérios de Deus, o poder de Deus, os dons do Espírito. Você simplesmente se entrega numa linguagem sobrenatural, como uma criança. E essas coisas vão se manifestar naturalmente. Sobrenaturalmente, mas naturalmente, porque vai ser espontâneo. Quando você perceber, você vai estar sentindo a presença de Deus. Quando você perceber, você vai ter a unção de Deus. Quando você perceber, dons vão estar fluindo na sua vida. E... ai, Senhor, agora eu me perdi todo aqui no vídeo. A presença de Deus está tão forte, amados. Oh, Senhor, eu te amo. Obrigado, Senhor, por essa linguagem sobrenatural. Obrigado por ter facilitado tanto para nós, Senhor. Se já não bastasse ter pago um preço tão alto na cruz por nós. A geladeira agora está descongelando. E aí está fazendo esse barulho horrível. Mas glória a Deus. A presença de Deus está forte demais, amados. Fora isso, irmãos, eu me lembro que depois de 2 meses orando em línguas, nesse período eu já comecei a sentir muita diferença, né? Em termos de sensibilidade à presença de Deus, esses hinos que eu comecei a compor. Quando eu li a Bíblia, parecia que eu estava lendo outra Bíblia. Porque quando eu me converti, eu li o Novo Testamento todo, muito rápido. E em 1 mês eu fui batizado com o Espírito Santo, no outro, quando eu comecei a ler a Bíblia de novo, parecia que era um outro livro. As palavras começaram a falar comigo. Eu comecei a enxergar detalhes no texto que eu não enxergava antes. Eu comecei a entender as coisas. Então esse também foi um outro resultado da oração em línguas. Os olhos do Espírito serem iluminados.
o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Você começa a conhecer Deus intimamente pela sua presença e você começa a conhecê-lo também pela sua palavra. Mas um resultado assim, talvez mais extraordinário, foi depois de 2 ou 3 meses, faz muito tempo, tá, irmãos? Então não posso dar assim um período exato. Quando eu fui convidado para um culto, eu já dei esse testemunho aqui no canal. Eu era ministro de louvor. E eu estava acostumado a cantar como? Boto o playback lá, saio da igreja com a paz do Senhor Jesus, cantava o hino do playback, início, meio e fim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. E era isso. Mas, durante aqueles 2 meses, orando em línguas, passando tempo com o violão ali, orando em línguas, cantando hinos inspirados, eu fui descobrir o que é ministrar adoração a Deus. E aí eu fui cantar numa igreja, e aí tinha um tecladista lá. Aí eu pedi para ele tocar o hino Faz Chover. Amado, quando eu abri a minha boca e eu cantei essa primeira parte da letra, eu disse: faz chover. Bastou isso, e a glória de Deus caiu sobre aquela igreja. As pessoas começaram a cair sozinhas, falar em outras línguas, serem batizadas com o Espírito Santo, curas começaram a se manifestar naquele dia. E para mim aquilo foi muito novo, eu nunca vi a glória de Deus cair numa igreja como naquele dia. E ainda através da minha vida. Esse foi como eu era ministro de louvor, então meu ministério foi maximizado. Então aquilo que eu fazia, eu continuei fazendo, mas com excelência, com a graça, com o poder de Deus fluindo naquilo ali. Então se você é um pregador, você vai orar em língua, você vai perceber que sua pregação vai ficar melhor. A forma de você pregar, tudo vai mudar. Se você cuida de criança, a tua forma de cuidar de criança vai mudar. Tudo aquilo que você foi chamado para fazer e talvez você faça já, talvez você esteja fazendo aí em 10, 20% do que você poderia fazer. Quando você começar a orar em línguas, você vai começar fazendo, você vai ter um potencial maior para fazer as coisas. Por isso que Jesus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não saiam, não façam nada. Porque a obra de Deus tem que ser feita pelo Espírito de Deus. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Talvez você esteja fazendo muita força para sentir a presença de Deus. Muita força para cantar e fazer as pessoas sentirem a presença de Deus. Muita força para pregar e as pessoas serem abençoadas. Muita força para que as coisas aconteçam. Deus não planejou que você fizesse força. Como o Espírito Santo acabou de nos dizer, Ele facilitou as coisas. Amém, querido? Então vamos orar em línguas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu comentário aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo e venha participar do nosso grupo de discipulado. Eu espero por vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Graça e paz.